Eu, senhor presidente, venho na tarde de hoje a esta tribuna e, de certa forma, deputado Antônio Moraes, como pernambucano, muito triste do que nós observamos na última quinta-feira, porque eu lembro, e a história aponta nessa direção, que a única vez que a força policial foi ao Palácio do Campo das Princesas foi para retirar um homem de bem, um homem sério, um homem que lutava contra o processo da ditadura, um homem que lutava pela democracia e, sobretudo, lutava pelos menos favorecidos, que foi Miguel Arraes de Alencar. E na última quinta-feira, pela segunda vez na história de Pernambuco, nós vimos a Polícia Federal do Brasil visitar o Palácio do Campo das Princesas com a Operação Torrente, onde viaturas da Polícia Federal foram ao Palácio do Campo das Princesas para apurar possíveis desvios de recursos públicos na ordem de 450 milhões de reais que os relatórios da CGU e da Polícia Federal apontam. Digo isso com muita preocupação, porque vejo, deputado Júlio Cavalcante, que não é a primeira vez, e eu não quero fazer, deputado Rodrigo Novaes, nenhum pré-julgamento prévio, não quero fazer nenhum pré-julgamento, até porque o processo está em fase de procedimento, de inícios de delações, ainda em prisão, de pessoas presas em prisão temporária, e ainda tem muito por vir nesses próximos 3, 4 meses em Pernambuco. Mas o que me chama a atenção, deputada Terezinha Nunes, é o conjunto da ópera. Não é uma operação isolada da Polícia Federal aqui no estado de Pernambuco, envolvendo atores importantes do PSB, deputada Priscila Krause. Essas operações se iniciaram ainda em 2015, com a Operação Politeia, com mandatos de busca e apreensão no âmbito da Lava Jato a ex-integrantes do PSB. Depois a Operação Fair Play, em agosto de 2015, onde apura irregularidades na construção da Arena Pernambuco, apontando indícios de superfaturamento, processo esse na mão do ministro Fachin, onde pessoas importantes do PSB estão citadas nas delações de Dr. Pacífico, ex-gerente regional da Odebrecht Nordeste. Operação Catilinárias, em dezembro de 2015, onde apontou a investigação de um membro importante do governo do PSB na Operação Lava Jato. Operação Turbulência, em 2016, onde investiga desvios de recursos públicos de empresários pernambucanos, onde teve a morte famosa no motel aqui do estado de Pernambuco, uma operação de desvios na ordem de 800 milhões de reais, dos quais as delações estão em curso, dos empresários à época e do ex-membro do governo do PSB, presidente da Copergás de Pernambuco. Operação Vortex, em janeiro de 2017, que foi um desdobramento da Operação Turbulência, que investigou empresas que teriam repassado os recursos para campanhas eleitorais. E agora, a Operação Torrentes, que pegou, deputado Joel da Harpa, todos nós pernambucanos, de surpresa, com a última operação, que, pelo que indica os relatórios,
aponta que foi suspenso o travamento de uma operação que ainda estava funcionando no governo do Estado de Pernambuco, de possíveis desvios de recursos públicos na operação Reconstrução que se iniciou em 2010. Eu não quero, deputado Joel da Harpa, deputado Valdemar Borges, fazer pré-julgamentos, mas todos nós pernambucanos cobramos esclarecimentos sobre o episódio da última quinta-feira. Até hoje pela manhã, o governo deu uma nota rápida na última quinta-feira, uma nota oficial, falando, deputado Júlio Cavalcante, de obras, de ações que foram feitas, mas em nenhum momento houve uma palavra do governador Paulo Câmara, chefe do Estado de Pernambuco, no sentido da maior liderança do nosso Estado por ser governador, no sentido de tomar medidas, ações cabíveis em relação, deputado Lucas Ramos, a essa operação. Eu estava vindo agora, estava ouvindo o jornalista Inaldo Sampaio, me parece que agora pela manhã houve um ato dos bombeiros e o governador, provocado por um jornalista, deu uma fala muito rápida, mas em nenhum momento deu uma palavra no sentido de maiores esclarecimentos sobre essa operação. Então, deputado Antônio Moraes, é um momento muito delicado que vive o Brasil, é um momento delicado que vive o Estado de Pernambuco, deputado Álvaro Porto, um momento onde todos nós estamos perplexos com isso que está acontecendo. Eu confesso a você que nós não sabemos como vai se dar esse processo de 2018, porque tem aí 8 delações em cursos que estão nas mãos do ministro Fachin, que eu tenho certeza que essas delações podem surpreender ainda mais os pernambucanos. Mas eu ouço o deputado Antônio Moraes. Deputado Silvio Costa, eu procuro, durante toda a minha vida, ser muito cuidadoso com o que a gente tem visto, principalmente nos últimos dias. E eu acho que algumas coisas não são colocadas com muita clareza. A primeira manchete que foi colocada era que 450 milhões de reais tinha sido desviado. Isso é o recurso que foram recebidos. Não é automaticamente aquilo que poderá ter sido desviado. E eu acho que todos aqui entendem que deve ser apurado com rigor. Agora, é preciso também que a gente tenha muito cuidado, que a gente já viu muita gente condenada e depois ser inocentada, em virtude dessas grandes operações que estão tendo aí. E uma outra coisa que me chamou bastante a atenção é o que foi feito no Palácio do Governo não atingiu, eu acho, na minha concepção, só o governador Paulo Câmara, não. Atingiu a todo o povo pernambucano. Não havia necessidade de uma palhaçada daquela. Você colocar homens armados, camuflados, impedir a entrada das pessoas, um helicóptero com a metralhadora sobrevoando o palácio. Então, não havia necessidade disso. Ninguém ia rejeitar a uma ordem judicial para se fazer algum tipo de busca. Então, eu acho que é preciso que a gente tenha cuidado. Eu não tenho nenhuma dúvida, o governador tem um secretário de Defesa Social que é um delegado federal. Quem estava fazendo aquela operação era um ex-secretário de Segurança de Pernambuco também. O que é que custava haver uma ligação ou mandar uma van ou carro sem estar da maneira assintosa como estava e pegar todos os documentos que fossem necessários. Então, eu acho que é preciso a gente ter muito cuidado, porque uma coisa que a gente tem que preservar é o Estado de Direito. E, infelizmente, isso não está sendo cumprido ultimamente. Nenhuma pessoa se nega a prestar esclarecimento, principalmente a uma autoridade. Então, eu queria só colocar isso, porque é uma preocupação que eu tenho com tudo que nós estamos vendo aí. Agora,
se tiver culpado, que pague, seja lá quem for, que vá responder e faça com que a justiça realmente seja cumprida. Obrigado. Eu agradeço a parte, deputado Antônio Moraes. Quero mais uma vez reafirmar publicamente que nós, da oposição, deputado Tony Gel, nós não estamos fazendo nenhum pré-julgamento prévio, nem estamos responsabilizando o deputado Edilson, quem quer que seja. Seria um erro da oposição querer politizar um tema tão sério como esse que nós vimos na última quinta-feira. O que a oposição está cobrando são esclarecimentos mais claros sobre o que está estampado nos jornais e pela imprensa pernambucana. Nós, da oposição, nos sentimos muito à vontade para tratar da situação daquelas obras, porque ainda em 2015 e 2016, nós fomos a Mata Sul tratar das obras inacabadas, paralisadas e de muitas promessas que não foram cumpridas naquela região. Vou lhe dar só um exemplo antes de ouvir o deputado Joel da Harpa. O habitacional em Maraial, São Sebastião I e São Sebastião II, foram gastos 10 milhões de reais com a terraplanagem daquele habitacional. Vão 3 anos que os 10 milhões foram gastos, não tem um tijolo no habitacional como esse, e o processo vai ter que fazer novamente, porque, infelizmente, com as chuvas, o processo, o aterramento lá, ele cedeu. Além das 4 barragens que ainda faltam, muitas creches prometidas, obras na área da saúde, e é muito importante que a Justiça se encarregue dessa investigação, mas que a oposição e que a Assembleia Legislativa possa se debruçar sobre, de fato, o que foi feito até hoje da Operação Reconstrução em Pernambuco. Deputado, eu gostaria de parabenizar a Vossa Excelência por estar trazendo o tema, como líder da oposição dessa casa, e dizer que acredito que a preocupação de Vossa Excelência é a preocupação de todo esse poder, que representa o povo de Pernambuco, sobretudo as pessoas menos favorecidas e as pessoas que mais precisam da ajuda do poder público. Infelizmente, essa operação, o que vem à tona agora, lógico que nós iremos esperar que seja totalmente solucionado esse caso, para que a gente possa identificar, para que a sociedade possa identificar quem de fato é culpado, que assim que seja culpado responda com o rigor da lei. E essa casa tem o comprometimento de discutir no dia de hoje, até porque essa casa não poderia se calar em meio a uma situação tão complicada e tão difícil que nós estamos passando no estado de Pernambuco com essa operação. Mas eu gostaria de me ater, deputado, e a minha parte vem justamente para isso, que todos dessa casa sabem que nós temos uma responsabilidade de representar nesse poder legislativo os profissionais de segurança pública desse estado, sobretudo os militares do estado de Pernambuco. Eu vou citar o meu exemplo, presidente, porque o meu exemplo é o exemplo de centenas de companheiros que estão respondendo processos administrativos na Corregedoria da Secretaria de Defesa Social. Eu, por exemplo, passei por um processo da Corregedoria. Houve uma denúncia de um determinado cidadão que disse que eu vendi um terreno que não era da minha propriedade. Quando esse próprio cidadão, não tem sequer um documento desse terreno. Eu não tenho nenhum processo na justiça, eu não tenho nenhuma queixa em delegacia, mas mesmo assim a Corregedoria da Secretaria de Defesa Social pediu a minha exclusão da Polícia Militar, alegando que eu feri o artigo 27 do Código Militar, que prevê que eu maculei a imagem da corporação. Assim como nós temos agora vários policiais que estão passando por processo de licenciamento, de exclusão da Polícia Militar, porque receberam uma queixa na Corregedoria. Ora,
Excelência, deputado Silvio Costa, já falou os 15 minutos, e eu vou conceder mais 5 minutos, porque vai assim ser adotado com todos que estão inscritos no grande expediente. Com mais 5 minutos, Vossa Excelência, por favor, possa concluir. A Corregedoria é um órgão fiscalizador. A Corregedoria é um órgão que precisa identificar, né, os erros dos profissionais de segurança pública desse Estado. No entanto, o que é que acontece na Corregedoria? Automaticamente, quando há uma queixa de qualquer cidadão, antes mesmo que seja decidido pela Justiça se aquele militar ou aquele profissional ele tem realmente uma culpa, é pedido o processo de licenciamento desse profissional. E aí, nós temos aí 4 coronéis da Polícia Militar que, diferente de mim, macularam a imagem da corporação. E eu não estou aqui querendo generalizar, porque a maioria dos coronéis da Polícia Militar são homens que têm prestado um excelente serviço para a sociedade e podem ficar diante da sua tropa. No entanto, nós iremos cobrar, hoje ainda nós estaremos encaminhando para a Secretaria de Defesa Social e para a Corregedoria, que se abra processo de licenciamento para eles, para esses 4 coronéis, que eles sim estão maculando a imagem da corporação e devem sim responder no artigo 27 do Código Penal Militar, que prevê que eles macularam e quebraram o decoro da classe. Ora, se qualquer praça ele responde, né, no rigor do Código Militar, mesmo sem nenhum processo na Justiça, ou mesmo sem nenhuma queixa na Justiça, por que esses coronéis ainda não estão respondendo um processo administrativo disciplinar? Segundo ponto, líder, para poder eu me sentar. Os coronéis estão na Academia da Polícia Militar de Paudalho. A Academia da Polícia Militar de Paudalho não é lugar para preso. A Academia de Polícia Militar de Paudalho é lugar para profissionalizar, para formar novos oficiais da Polícia Militar. Eles deveriam estar no CREED. Ora, se um militar agora for pego dormindo dentro da viatura, ele é atuado no crime militar, porque militar não pode dormir em serviço. Para onde ele vai? Ele vai para o CREED. Se o militar for pego agora, pegando um toco na rua, para onde ele vai? Ele vai para o CREED. E o que é que esses oficiais, esses coronéis, estão fazendo justamente na casa onde é casa de formação de militares? Eles respondem por um crime e devem sim, através do mandato de prisão, estarem no CREED, que é o presídio dos militares. Os militares já têm esse direito de estarem no presídio dos militares e esses coronéis estão na Academia da Polícia Militar de Paudalho. Então, eu gostaria de fazer esses 2 destaques na sua fala, parabenizá-lo e me colocar à inteira disposição. Eu ouço o deputado Álvaro Porto. Deputado Silvio Costa, desde quinta-feira que eu estava no interior, e por onde a gente tem andado, é o povo questionando o que estava acontecendo no estado de Pernambuco, por essa questão, principalmente das vítimas das enchentes, desse suposto desvio de verbas. E o que a gente vem notando é que o que está sendo divulgado, o que a imprensa divulgou, o que a Polícia Federal falou, o que está nos autos. O saque de 2 milhões por uma das empresas e levado para o diretório do PSB às vésperas da eleição. Isso não é a oposição que está dizendo isso, não. É a Polícia Federal. E eu parabenizo a Polícia Federal pela atuação que vem fazendo em todo o Brasil. E ainda tem mais. O que foi dito é que desde 2010 é o crime organizado dentro do palácio, na sala ao lado do gabinete do governador. Isso é um absurdo. Ninguém pode se calar diante de uma denúncia dessa. Isso tem que ser apurado. E o que tem que acontecer, nós, deputados da oposição, nós vamos denunciar e estamos cobrando. Mas quem tem que dar uma resposta é o governador do Estado. Ele sim, que tenta esclarecer, porque isso vem ocorrendo dentro do palácio.
Então, os pernambucanos têm que esclarecer essa situação de quem é a culpa das enchentes que houve o ano passado. É por conta das barragens que não foram concluídas, por conta de desvio de verbas. Isso tem que ser apurado e os verdadeiros culpados têm que ir para a cadeia. Muito obrigado, deputado. Eu passo a palavra, deputado. Pois não, deputado. Senhor presidente, o deputado Álvaro Pô está inscrito e cedeu o tempo. Não falou não. Quem cedeu o tempo foi o deputado Edilson Silva. Edilson, agradeço pela solidariedade também, deputado Edilson Silva. Muito obrigado. Pois não, Vossa Excelência tem mais 15 minutos. Ouça a deputada Priscila Krause. Deputado Silvio Costa, primeiro registrar a forma responsável, cautelosa, com que Vossa Excelência sobe à tribuna dessa casa para tratar de um assunto que, verdadeiramente, é um assunto constrangedor para todos. E Vossa Excelência, de uma maneira muito precisa, faz uma historia o que vem acontecendo em Pernambuco em relação às operações da Polícia Federal, se está na 6ª operação. Agora, eu acho que tem uma discussão que, num determinado momento, precisa ser feita, não sei se cabe agora, que é a forma como a Justiça autoriza essas operações. A Polícia Federal não chegou lá com as próprias pernas, sozinha, querendo, sem nenhuma chancela. Foi chancelado a investigação foi chancelada pela Justiça Federal, que, se houve palhaçada, como colocou aqui um deputado que antecedeu, particularmente eu não acho que houve, mas se houve, essa foi pactuada entre a Polícia Federal e um Poder Judiciário. Esse é o padrão, né, e é um padrão que vem sendo adotado há alguns anos pela Polícia Federal nas suas investigações. Tem sido feito assim. Agora, a gente não pode desviar o foco do debate, porque o foco do debate não é esse, deputado Edilson Silva. O foco do debate é exatamente as investigações e a necessidade de explicações, e não apenas explicações, mas atitudes em relação ao que está acontecendo em Pernambuco. Primeiro, é simbólico, né, do ponto de vista da percepção da população, e é muito forte você amanhecer e ter as portas do Palácio do Governo, né, para ir até a Casa Militar, todo o aparato da Polícia Federal, bem como foi a Codecip, bem como foi a CEASA, que é uma OS importantíssima, detentora de contratos e de gestões importantíssimas, com volume de recurso grande no Estado, e isso tudo precisa estar no radar e se prestando atenção em relação a isso. E isso, de fato, incomodou a todos os pernambucanos. Eu não tenho como discordar dessa frase. Eu só discordo do que foi que incomodou. O que está sendo investigado, deputado Silvio Costa Filho, são os recursos utilizados, se parte desses recursos, quantos por cento, R$1 que fosse, do dinheiro utilizado para o socorro às vítimas de uma das maiores tragédias naturais recentes que nós tivemos. Das vítimas das enchentes de 2010, que não tiveram sua assistência completada. Basta pegar, houve na imprensa um resgate daquilo que aconteceu e daquilo que ainda falta acontecer nesses municípios. Houve uma mobilização histórica em Pernambuco, uma solidariedade imensa, onde as pessoas tiraram, aquelas que não podiam comprar produtos, tiraram coisas que estavam dentro da sua casa, em condições de uso, para dar ao outro que estava precisando. E ainda assim, o que não sou eu que digo, não é Vossa Excelência que está dizendo, não é nenhum deputado que está dizendo. O que a Polícia Federal afirma é que o modus operandi
de 2010 da Operação Prontidão é similar, é o mesmo do que levou a esta investigação referente aos recursos de 2010. Efetivamente, nós temos, infelizmente, 3 gestores, que são militares, mas 3 gestores temporariamente detidos. Nós tivemos conduções coercitivas. E esses gestores continuam gestores. O governador diz, se houve superfaturamento, mostre o superfaturamento. A investigação da Polícia Federal vai dizer se houve ou se não houve. Não sou eu que vou dizer se houve ou se não houve. Nesse momento, não nos cabe julgar. Nos cabe julgar em outro momento. Se chegar esse outro momento. Mas agora não. Agora nos cabe acompanhar as investigações. Agora, no lugar de dizer se houve superfaturamento, mostre o superfaturamento, o governador diz o que quer. Agora, ele tem que dar as explicações que são necessárias e tomar as atitudes que são necessárias. Como é que esses gestores voltam, no final de sua prisão temporária, para exercer aqueles cargos de confiança, onde, no mesmo ambiente, alguns deles, onde está acontecendo a investigação. No mesmo lugar, com os mesmos objetos, com as mesmas coisas. Então, são essas respostas, essas atitudes que a gente espera, para o bem e para a proteção do próprio governador. Perfeito. Que, em hora nenhuma, foi dito que estava incluído nas investigações. Não está, nós não sabemos, mas quem está é o alto escalão. Que tem uma interseção, e o deputado Álvaro Porto colocou aqui, entre empresas e movimentos de campanha. Então, é complicado e a gente precisa exatamente desse posicionamento. Eu incorporo o deputado integralmente. Antes de ouvir o deputado Edilson Silva, eu lembro que na terceira operação, chegaram alguns amigos e disseram, Silvio tem que ir para cima, a hora é essa, bota para quebrar. Eu disse, vamos ter serenidade, vamos ter equilíbrio, porque o futuro nos reserva muita coisa. E as coisas estão caminhando, deputado Edilson, cada vez com mais intensidade. E eu não tenho dúvida que esse processo vai se intensificar ainda mais. E é por isso que a gente vai continuar, deputado Tony Gel, com a mesma seriedade de sempre, sem pré-julgamentos. Mas eu tenho plena convicção que o que está nas mãos de Fachin, porque da mesma forma que o governo tem toda a estrutura de comunicação e de informações, a oposição também tem informações em Pernambuco. Eu ouço o deputado Edilson Silva. Deputado Silvio, parabéns aí por estar trazendo para esta casa este tema. Lamentavelmente, na quinta-feira, na semana passada, não estávamos aqui, eu estava em Brasília, por acaso encontrei Vossa Excelência também, lá em Brasília, e não podemos refletir isso. Mas me causa perplexidade que um espetáculo, como tem sido dito pelo governo e pela sua base, como foi dito aqui hoje, não tenha se indignado com esse espetáculo. Nós temos aí 2 méritos, no mínimo, para discutir aqui. O primeiro é o objetivo da operação, os fortes indícios que estão colocados. E o segundo mérito, que no nosso entendimento é muito importante, é a postura do governador. Com relação ao mérito em si, a investigação segue, e eu dei várias entrevistas semana passada e disse o seguinte, as pessoas que estão sendo acusadas precisam ter a sua presunção de inocência, precisam ter o seu direito de defesa, obviamente. Mas os indícios são fortíssimos. E a lista que nós vimos das empresas que foram utilizadas para prestar serviço e fornecer materiais para a Operação Reconstrução, impressionantemente, estão praticamente todas fechadas, como mostrou uma reportagem da Rede Globo.
Então é muita coincidência que essas empresas estejam na condição que estão apresentadas aqui. Empresas que prestaram serviço com valores vultuosíssimos e hoje estão fechadas. É uma triste coincidência. Eu estive, deputado Silvio Costa, recentemente, logo após as recentes enchentes, na cidade de Gameleira, onde nós temos um trabalho que desenvolvemos lá. E nós pudemos verificar que aquela população que foi atingida nos lugares mais difíceis, as pessoas que estavam mais sofrendo eram as pessoas cuja solidariedade não estava chegando. Não estava chegando. Então, ou seja, e nós chegamos a denunciar nos microfones aqui da casa que esse modus operandi, esse desrespeito, inclusive à solidariedade do povo pernambucano, ia cobrar o seu preço, como está cobrando agora. Então, é extremamente ruim que até agora, até a presente data, o governador não abriu a boca para tratar do assunto. Se esse episódio foi uma palhaçada, como disse aqui o deputado Antônio Moraes, se foi algo tão aviltante, se foi algo tão espetaculoso, você vê um helicóptero rondando o palácio com uma metralhadora na porta e o governador não tem nada a dizer para o povo de Pernambuco? O governador foi tratado como meliante. O palácio do governo foi tratado dessa forma. E o que nós tivemos? Tivemos uma sessão na quinta-feira aqui de 11 minutos. Porque a base do governo não se dispôs a defender o governador naquele momento. Certamente porque a dúvida era muito grande sobre aquilo que estava acontecendo ali. E a dúvida, nesse caso, fala muito, deputado Silvio Costa Filho. E até a presente data, o que nós temos é uma nota lacônica, medíocre, pequena, e uma fala hoje, de pouco mais de 1 minuto, do governador, dizendo que tem que se apurar, que vai colocar a corregedoria, e não se dá uma explicação para a população de Pernambuco acerca disso. É bom lembrar que em 2010 existia um faz-tudo aqui nesse estado, chamado Geraldo Júlio, que hoje é prefeito da cidade do Recife. E não é possível que esse faz-tudo, que era responsável por tudo, que se responsabilizava por tudo, foi apresentado como super-homem em 2012 aqui para ganhar a prefeitura do Recife. Não é possível que esse faz-tudo não sabia absolutamente nada a respeito de um episódio tão grande, de uma operação que conseguiu mobilizar 450 milhões de reais do governo federal para o estado de Pernambuco. Então fica aqui o nosso registro, que nós apoiamos essa operação. Nós achamos que o volume da operação exigia o tamanho da operação. São 35 ordens de prisão e conduções coercitivas, dezenas de empresas com documentos sendo apreendidos, e não tinha como a Polícia Federal fazer uma operação dessa monta sem se utilizar daquele aparato que foi utilizado. Lamentavelmente, parece que se justificou, porque o governo do Estado, até o presente momento, não abriu a boca sequer para se defender com relação àquilo que aconteceu. Muito obrigado. Antes de ouvir a deputada Tereza Leitão, eu lendo, deputado, das falas de alguns membros do Partido Socialista Brasileiro, a palavra era, isso é uma espectarização. É um movimento maior. E eu estava pensando, não estou fazendo nenhuma defesa, deputada Tereza Leitão, do presidente Lula, até porque já fiz em alguns momentos. Mas quando foram na casa do presidente da República, com a imprensa na porta, deputado Romário Dias, levaram o homem para o hangar para depor, depois voltaram e deixaram em casa 1h30 depois. Não teve um deputado do Partido Socialista Brasileiro que levantou essa tese. E olhe que o presidente Lula pôde prover muito para o Pernambuco, mas não teve um deputado Álvaro que buscou essa alternativa. E, deputado Edilson, Geraldo Vandré já dizia, quem sabe faz a hora.
tem muito para acontecer ainda em Pernambuco. Muitos atores importantes desse Estado, vocês vão ver a repercussão que vão ter. Não sei se em Pernambuco, mas com certeza na Folha de São Paulo, no Estadão, e eu tenho certeza que na imprensa aqui de Pernambuco. Eu ouço a deputada Tereza Leitão. Obrigada, deputado. Se tem algum partido que tenha o couro grosso contra a espetacularização, Tô bem. a judicialização da política, a politização da Polícia Federal, a politização do Ministério Público, a politização do Supremo Tribunal Federal, é o PT. Mais 5 minutos, Vossa Excelência, concluir. Essa investida na casa de Lula, que até aqui nada provou, revirou o colchão, porque pobre guarda dinheiro embaixo do colchão, né? Revirou o colchão da cama de Lula, levou os tablets dos netos de Lula, mexeu na coifa do fogão para ver se lá não tinha escondido nenhum dinheiro. Até aqui não se provou nada. Então, não é porque fez com Lula que eu vou achar correto ter feito com os nossos adversários. Agora, outro governador teria agido de outra maneira. Porque aquele palácio não é a casa do governador. O palácio é o símbolo do poder do Estado de Pernambuco, cujo habitante transitório está lá pela força do voto. Então, defender o palácio é defender o patrimônio do povo. E não é com a nota ou com a entrevista lacônica que se defende. Eu acho que houve realmente espetáculo, sem sombra de dúvida. Mas se houvesse uma resistência maior, igual à história de Pernambuco, aquilo teria, pelo menos, criado um fato político. Pelo menos. Esse é um lado que eu acho que precisa ser avaliado. E quero concordar com o que foi levantado aqui pela deputada Priscila Krause e pelo deputado Edilson Silva. Eu também visitei as cidades. A gente viu o esforço, inclusive, das prefeituras, a expectativa no apoio federal, a expectativa do governo estadual para que aquela situação de calamidade fosse superada. Porém, estava, inclusive, conversando com o deputado Antônio Moraes sobre isto. A Casa Militar, ela não tinha essas atribuições outrora. A Casa Militar existe, historicamente, no Estado de Pernambuco, para defender e dar segurança ao governador. Como é que ela podia dar segurança ao governador, mesmo coladinha ali, ao lado do palácio, se ela estava envolvida em ações que assumiu recentemente no governo do falecido Eduardo Campos? A Casa Militar agora faz outras coisas que outrora não fazia. Esse modelo é adequado à manutenção e preservação da segurança do chefe máximo, seja ele quem for, do Estado de Pernambuco? Eu acho que isso é uma questão que também precisa ser refletida nesse momento. E dizer que eu também espero, deputado, se alguém do governo for para a tribuna, vai dizer que a gente está politizando o debate, porque tudo agora é politizar o debate, como se essa casa não fosse uma casa política. Vão dizer que a gente está politizando o debate, que a gente está de olho em 2018, mas seria de uma omissão sem tamanho se nós, da oposição, não tematizássemos essa questão. Infelizmente, só um deputado da bancada fez a parte da Vossa Excelência. Certamente, eu espero que se inscrevam para também dialogar, não apenas conosco, mas com a população de Pernambuco. Deputada Tereza Leitão, só um adendo, o deputado que fez uma parte, ele já, me parece que hoje já está a caminho da oposição, mas eu ouço o deputado Júlio Cavalcante. Quero parabenizar o deputado Silvio Costa pelo esse importante assunto hoje de nosso Pernambuco, mas, ao mesmo tempo, me deixa muito triste pela crueldade como esse governo tratou pessoas tristes, chorando, inocentes, crianças e idosos, no meio de um desvio que arrumou, que aí tanto se falou agora numa palavra, espetacularização. Fico triste do deputado federal, do estirpe do deputado Jarbas Vasconcelos, que ele falou isso no Jornal do Comércio.
um deputado tão sensato, mas foi falar que esse governo sofreu esse processo como se tivessem fazendo uma rinha, mas não. A Polícia Federal, muito competente, foi e fez. Porque fico muito triste, senhores deputados, porque usaram até pessoas inocentes na hora de fazer uma propaganda que fizeram grande para doação de água. Digo isso porque essa casa doou mais de 1.000 litros de água. Sabe para quem foi, deputado Silvio Costa? Para o desvio de verba de dinheiro, porque foi constatado que na obra, Vou dar mais 1 minuto, Vossa Excelência. Não, senhor presidente. Vossa Excelência conclui ou vai ceder para ele? Senhor presidente, o senhor me deu 5, eu estou aguardando os aparelhos. Não, já passou. Vossa Excelência já está 40 minutos aí. Mas, senhor presidente, o senhor me deu 5. O próximo orador inscrito já está... Tem o deputado Júlio Tereza. Vou ceder 1 minuto, Vossa Excelência encerrar. E é o deputado Júlio? Vou ceder 1 minuto. Eu quero saber se Vossa Excelência quer que ele use esse 1 minuto ou Vossa Excelência vai encerrar. Presidente, eu sei que Vossa Excelência é um democrata. 1 minuto para Vossa Excelência. Não, e o Vossa deputado Excelência já Júlio? recebeu 40 minutos. Peço a compreensão de Vossa Excelência. Tá? senhor presidente, que usaram 1.000 litros, que eu tenho certeza que aqui eu estava vindo aqui na casa, senhores, para botar na nota fiscal de empenho. E isso saiu para desviar a verba, para como se ele tivesse vendido. E isso não pode. Fico triste que minha filha chorando, uma menina de 15 anos de idade, painho, vamos comprar água para aqueles que estão precisando lá na zona da Mata Sul. E sabe para quem foi? Para desvio desse partido socialista que dizem o puritano, que dizem que faz muito. Um governo que não teve coragem de ir para a imprensa para falar. Mandou sempre um terceiro, que foi o secretário Márcio Stefani. Isso não pode acontecer. Isso é um governo desastroso, um governo que faz os desvios e um governo sem gerência. Fico triste, a gente está falando de um assunto tão importante, um assunto de pessoas que tiveram na beira da morte e que quem mais empurrou para a beira da morte foi esse governo que se encontra. Um governo que a gente pensa que a crueldade que ele faz, quando não faz, quando deveria tratar bem os doentes nos hospitais, quando deviam tratar bem os alunos tendo uma escola direito, mas pega o pior parte de um momento de um ser humano, quando está sem casa, sem saúde, aí o governo pega e vai desviar dinheiro. É isso que esse governo sabe fazer. É muito desvio de verba. Muito obrigado, senhor presidente. Deputado Júlio Cavalcante, eu vou concluir, presidente, respeitando a Vossa Excelência. Eu quero registrar, mais uma vez, que nós não estamos... Cleito, eu, senhor presidente, não quero fazer nenhum pré-julgamento, até porque a Justiça se encarrega de fazer a apuração e as apurações. Vamos aguardar o que vem do ministro Fachin, mas eu quero fazer um apelo à bancada governista e ao deputado Isaltino Nascimento, não entrando no mérito se houve ou não desvio de recursos públicos, como aponta a Polícia Federal. Mas eu queria fazer um apelo à bancada governista, que nós pudéssemos convidar, não é nem convocar, convidar os secretários responsáveis pela Operação Reconstrução para, via esta casa, poder explicar todas as ações, obras, investimentos, o que foi feito, o que não foi feito, o que está parado, o que está para recomeçar.